Olá, gente. Me chamo Andresa e sou aluna de licenciatura em Ciências Biológicas. Olá, pessoal. Eu sou Advan e também sou aluno de licenciatura em Ciências Biológicas. E junto com minha colega Andresa, vamos apresentar para vocês um artigo que foi passado pela nossa professora Alessandra. Não é mesmo, Andresa? É sim, Adi. O artigo, cujo título é Pluralismo Metodológico no Ensino de Ciências, ele é de Carlos Eduardo Laburo, Sérgio de Melo Arruda e Roberto Nardi. Inspirados numa literatura epistemológica feyerabediana, este trabalho sugere uma abordagem metodológica pluralista para o ensino das ciências. Isso mesmo, quando se estuda os mais propagados modelos pedagógicos propostos, como os românticos, comportamentalistas, racionalistas, progressistas, pode-se constatar que eles se mostraram limitados e questionáveis, tanto no que se refere às suas acepções epistêmicas, cognitivas e psicológicas, quanto na sua maneira de conceber e aplicar as estratégias de ensino. Vários trabalhos vêm procurando indicar que, mesmo para o difundido modelo construtivista, as teses epistemológica e ontológica nele baseadas não parecem apresentar um consenso dentro da literatura científica. Em um outro trabalho, vimos mais especificamente que posturas idealistas e relativistas do conhecimento científico, acrescentadas a uma compreensão da necessidade de uma relação mais libertária entre quem ensina e quem aprende, legitimam criticáveis apontamentos pedagógicos dados a uma leitura do referido modelo. Ademais, estes apontamentos pedagógicos arrolados norteiam determinadas estratégias de ensinos, ditas construtivistas, centrando no aluno, que procura frontalmente se contrapor a outras estratégias, principalmente, por exemplo, transmissivistas do conhecimento mais centradas no professor. Isso mesmo, Ad. As velhas estratégias de ensino do quadro e giz, atreladas ao velho coercitivo e exclusivo paradigma pedagógico objetivista, baseado na lógica da adoção do saber, que privilegia a audição em detrimento da fala, são insuficientes em assegurar que os aprendizes realmente aprendam os conceitos científicos. Andresa, da mesma forma, estratégias baseadas nos mais novos paradigmas pedagógicos subsequentes, fundamentados no experimento, na observação, mostraram-se falhos ao tratar do problema epistemológico do empirismo, da cultura, de como as pessoas entendem as coisas da mesma maneira e nos mesmos termos que as outras, ou ainda de como as experiências e etapas particulares de cada um são influenciadas no processo do desenvolvimento, então, devido às diferenças individuais. Como se pode reconhecer, essas últimas preocupações se tornaram bandeiras da frente construtivistas da educação atual. Advan, todavia, mesmo havendo a liderança construtivista do momento, vimos em vários argumentos que levam a contestar uma metodologia construtivista que amarre uma praxe única de sala de aula, ou, como já sinalizava Miller, o modelo construtivista de aprendizagem não vincula um modelo de instrução. É por isto, Andresa, que o trabalho desses autores é propor o desenvolvimento de argumentos, indicando uma proposta metodológica pluralista para a educação científica, pois parte de um pressuposto de que todo o processo de aprendizagem é altamente complexo, mutável no tempo e envolve múltiplos saberes e está longe de ser trivial. Associada a esses pontos, a defesa por uma orientação metodológica pluralista possibilita encerrar outra dificuldade, a de definir o que é ensinar. Sério? Sim, sério, Divan. Esse conceito, como muitos outros, é vago e não tem uma fronteira definida, por não apresentar uma significação clara e precisa. Então, por mais exatamente que possamos descrever o processo de ensino, não existe uma discriminação precisa a ser encontrada.
o que não implica deixarmos de penetrar na obscuridade e de descobrir os limites desse conceito através das investigações, não é mesmo? Uhum. Segundo o Green, pode-se imaginar a região da inteligência no que se refere à atuação da atividade de ensinar, auxiliado por partes de conceito em oposição, sem que sejam exclusivos, como instruir de um lado e treinar de outro. Enquanto o primeiro abarca o campo do conhecer, o segundo atinge o da conduta. A atividade de ensinar circunscreve a ação de instruir e, em certa medida, o treinamento. Por exemplo, fazer exercícios, aprender algoritmos necessários para facilitar a resolução de problemas. Em continuidade, mas aos poucos, fugindo dos limites indefinidos da fronteira da inteligência e, por correspondência da atividade de ensinar, alcançamos a região da crença, em oposição à do comportamento, da doutrina e em posição à do condicionamento, da ameaça física, etc. Havendo, no caso destes últimos, sem dúvida, já um afastamento claro da região da inteligência, logo, da ação de ensinar. Vimos que, pela própria abrangência inerente à concepção de ensinar, o compromisso com a aprendizagem significativa de conteúdos, por vezes, transpassa a concepção de instrução como fronteira que delimita o ensinar. Advan, não é demais esclarecer, de início, que uma orientação plurimetodológica não deve deixar a impressão de ser uma oposição aos serviços prestados pela teoria pedagógica construtivista à educação. Pelo contrário, entendemos que essa teoria suporta uma leitura em que é possível derivar e justificar de seus cânones o emprego de uma estratégia pluralista para a instrução científica, o qual, muito certamente, os cânones de algumas de suas concorrentes não os permitem fazer. Ok, Andrezinha. Compreende-se que a sala de aula é palco de uma matiz de variáveis que diretamente influenciam as decisões do ensino, e muitas vezes instantâneas. Nesta sessão, é nossa intenção apontar algumas possíveis e complexas situações que se apresentam aos professores que podem ocorrer nesse ambiente escolar. É difícil dar crédito ao didatismo, baseado unicamente na exposição de conteúdos, como é a radical reação a este último, dado por alguns escritores construtivistas quanto valorizam em demasia a pedagogia do estilo discussão em grupo, estilo que é observado na medida em que é excessivo destaque às atividades desse tipo, fundamentadas na promulgada colaboração social para a produção do conhecimento. Muitas vezes, o falar e o mostrar, típicas atividades expositivas, têm um enfoque construtivista, um papel ignorado ou desacreditado nessa produção, ou é válida pelo que se presume somente para e entre os pares, como nas discussões em grupos. Como observam certos críticos, os professores, quando sustentados por tal abordagem, podem ter que aprender a didática do guiar e não do dizer, na medida em que não se busca ou não se vê como importante a resposta correta. Dentro disso, os professores são induzidos a criar ambientes sem padrões e critérios rígidos, mas livres e encorajantes, para os seus alunos construírem o conhecimento e para que possam produzir seus próprios significados. As pressões didáticas construtivistas são, então, no sentido de que os professores relutem em fornecer a explicação correta para os seus alunos, parecendo desconsiderar que cabe a eles corrigi-los. Na literatura, podemos encontrar argumentos contrários ao destaque do uso de atividades em grupo. De acordo com ela, vemos que, enquanto o primeiro estilo é preferido e efetivo para alguns estudantes, isso não acontece com os outros. Vê-se que a natureza da aprendizagem individual é particularizada.
Pasque, 1976, observou, por exemplo, que os indivíduos têm preferências quanto ao estilo de aprendizagem. Uns estudantes obedecem a um estilo holista, preferindo formar uma visão mais global quando da resolução de problemas, e costumam trabalhar com várias hipóteses simultaneamente, tendo por hábito adotar uma postura individualista de aprendizagem. Outros são serialistas, pois preferem integrar passo a passo tópicos separados daquele que está sendo aprendido e examinar progressivamente uma hipótese por vez. Enquanto os primeiros têm preferência em construir uma descrição geral do que é conhecido, os segundos têm uma postura mais operacional, procurando dominar detalhes dos processos e dos procedimentos. Da mesma forma, existem estudantes com personalidade competitiva que apreciam demonstrar sua capacidade intelectual. Por outro lado, há aqueles que são pessimistas sobre suas habilidades ou que são metodicamente estudiosos, gastando várias horas no estudo. Em Lawson, é possível encontrar dois trabalhos que mostram estudos detalhados indicando que pessoas criativas tendem a mostrar características de pouca sociabilidade. Eles são brigões, hostis e em processo de grande esforço criativo, e frequentemente se encontram fisicamente isolados de outros indivíduos. Kempa e Martin Dias, 1990, chegam a dividir em quatro padrões de motivação a preferência dos estudantes pelos modos de instrução da ciência. São eles: primeiro, os executadores; 2, os curiosos; 3, os cumpridores de tarefas; e 4, os sociais. Os sociais são os que mostram maior afinidade por atividades em grupo, enquanto os cumpridores de tarefas preferem o ensino didático convencional, com experimentos sustentados por instruções. Os curiosos acham melhor aprender a partir de livros, por descoberta, e fazer mais atividades práticas. Por final, no caso dos executores, não há identificação de qualquer das preferências anteriores, parecendo que qualquer estilo lhe é indiferente. O objetivo essencial que está por detrás da abordagem pluralista não é de substituir um conjunto de regras por outro conjunto do mesmo tipo, mas argumentar no sentido de que todos os modelos e metodologias, inclusive as mais óbvias, têm vantagens e restrições. O significado geral de pluralismo que pretendemos empregar é mais o de oposição a um princípio único, absoluto e imutável de ordem, do que uma oposição a tudo e a qualquer organização. Portanto, ser contra todo e qualquer procedimento metodológico, mas contra a instituição de um conjunto restrito de A regras. ideia é prejudicial à aprendizagem, na medida em que leva a ignorar as complexas condições físicas, históricas e motivacionais que exercem influência sobre a evolução intelectual do aprendiz. Fundamentalmente, no sentido genérico, pode-se afirmar que todo ensino, como atividade humana, é intercultural devido às múltiplas identidades microculturais de todos os estudantes. E, por essa razão, os indivíduos reagem e são afetados diretamente pelas ações dos professores. Deve-se ter cuidado com enfoques clássicos que, em favor da ordem da macroestrutura do sistema, põem tudo em função ou como efeito único de superestruturas socioeconômicas políticas ou epistêmicas, linguísticas e psicológicas. Em razão disso, é desejável que as teorias da praxe educativa sejam interpretadas como aproximações de uma realidade intricada, cujos limites não são precisamente demarcáveis. Acima de tudo, essas teorias precisam estar sendo constantemente testadas, aperfeiçoadas e submetidas à reflexão crítica. Isto leva a concluir que é sensato deixar de utilizar a metodologia a eles associadas e passar a praticar o ensino de maneira diversa, verificando o que vem a ocorrer.
Essencialmente associada ao projeto pluralista e que deve ser discutida é ponderar como a formação de professores se acomoda a este projeto. O argumento pela diversidade procura defender a ideia de que acorrentar as concepções do professor a monolíticos estratagemas propagados pelos programas pedagógicos não é produtivo para sua prática profissional criativa, assim como limita Procurar ou mesmo defender, fossiliza ademais, a sua que a tomada reflexão de consciência crítica, crítica a e sua avaliativa imaginação daquele que frente ao ensina, processo de frente aos problemas ensino-aprendizagem. educacionais, evolui na medida em que se supõe um aumento contínuo de suas relações de significado, das suas múltiplas representações, consequência imediata da ampliação e aprofundamento da sua compreensão dos aspectos envolvidos com o lecionar. Dessa maneira, a abordagem dos problemas de ensino se vê priorizada e conduzida por especificidades didáticas, vindo a entender apenas particularidades das faculdades humanas, propondo-se a educar unicamente a atenção e a memória, como faz em muitas situações, por exemplo, o ensino transmissivista. O mestre pluralista não possui a verdade e não admite que alguém possa possuí-la, pois a mesma é para cada um o sentido da sua própria situação. Não se recusa a examinar, a inovar, a arriscar e a experimentar qualquer proposta, pois o seu primeiro compromisso racional deveria estar orientado Por a essa favor da proposta, qualidade um da professor aprendizagem precisa e do saber estar de seus alunos. preparado para entender que cada aluno, cada sala de aula, cada momento é um desafio complexo, onde podem haver situações imprevisíveis e que é preciso desenvolver esforços como resultado de seus problemas e de suas possibilidades. Para enfrentar a diversidade de problemas da sala de aula, não se pode prescindir de um profissional com perfil curioso, inquieto, de mente viva e capacitado, pronto a buscar novas soluções das situações adversas. Considerando que o processo formativo docente é importante, então não se pretenda distribuir receitas de ensino, mas sim um conjunto de ideias e capacidades inseridas no processo de deliberação sobre o mesmo. É indispensável favorecer uma mentalidade de mudança didática permanente e não simplesmente em direção a algo. Isso é importante para alterar conceitos intuitivos adquiridos espontaneamente pela tradição e pelo hábito. Ademais, é fundamental quando dessa formação que se anseie por uma postura de não doutrinamento, no sentido de tornar corriqueiro o questionamento daquilo que lhe parece natural, fazendo com que se explorem outras possibilidades para a inovação A didática. complexidade da tarefa docente deixa de ser vista como obstáculo à eficácia do ensino e como fator de desânimo, uma vez em que é aproveitada a enorme criatividade potencial que pode vir a ser gerada pela atividade docente. Porém, é preciso frisar novamente que, em última instância, é a reação empírica dos alunos em sala, conjugada a uma consciente e responsável prática pedagógica, que deveria desencadear a motivação do professor para enfrentar o status quo e dar encaminhamento na direção de novas soluções criativas. A educação é uma área interdisciplinar e aplicada por excelência. Por isso se alimenta de formulações teóricas originárias de várias disciplinas construídas no plano da prática. Nas linhas que se seguiram, tentamos argumentar que ensinar é um empreendimento cognitivo complexo, por isso requer um corpo substancial de conhecimentos e habilidades em várias ciências, assim como envolve a integração ponderada dos mesmos por parte dos professores. Dos vários apontamentos colocados, chega-se à conclusão que os modelos pedagógicos são limitados e questionáveis em vários pontos, como são as suas derivadas metodologias.
É importante que o educador saiba que essa ideia de escolha entre teorias é muito arriscado. Isso pode levar a um consumo superficial da teoria, tida como a melhor num determinado momento, e a desconsideração de outras abordagens que poderiam ser igualmente enriquecedoras. Procurar por diferentes visões teóricas parece ser sempre uma atitude produtiva, pois elas podem trazer relevantes contribuições à compreensão do fenômeno educativo. Mas, ao adotar uma postura que promova a prática pluralista e não nos servindo de paradigmas e estratégias monolísticas que apregoam a apologia do pensamento único, acreditamos estar defendendo uma forma mais eficiente para dar conta dos metamórficos, complexos e heterogêneos parâmetros envolvidos em uma sala de aula. Em forma concisa, a postura por uma prática pluralista deveria partir do princípio primordial de que prescrever um comportamento único para a sala de aula frequentemente tem a possibilidade de vir a esbarrar numa perigosa simplificação. Isso causa potenciais injustiças quando se procura enquadrar pessoas que fogem das prescrições prévias assumidas pelo professor, como algumas destacadas aqui. A prática pluralista guarda em seu favor a possibilidade de mudança no espectro do perfil subjetivo dos alunos. Isto pode ser compreendido na medida em que ela potencializa o deslocamento gradual dos alunos de atitudes mais avessas à ordem vigente. Em sintonia com esses raciocínios, podemos dizer, por exemplo, que a prática pluralista pode vir a comportar a necessidade do emprego simultâneo de estratégias diferenciadas a grupos ou a indivíduos. Nesse sentido, mais uma vez, podemos